Aqueles que estão chegando agora na nossa live, Shalom Aleichem a todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso culto online. Que Deus vos abençoe. Irmãos, como todos os domingos nós falamos, nós vamos entrar na palavra aqui agora. Pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 7, capítulo 7. Do versículo 7 ao versículo 20. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Não deixe de acompanhar a leitura na sua Bíblia, irmãos, porque é importante. Porque, irmão, é importante eu acompanhar, para que o diabo não tenha legalidade, para que o diabo não possa retirar essa semente que vai ser lançada no seu coração, para que essa semente ela perpetue no seu coração eternamente, e que ela fique lá, porque o nosso trabalho, a nossa função é lançar a semente. A minha função não é dar o crescimento, porque a semente ela caindo numa terra boa, numa terra fértil, ela precisa de sol, ela precisa de água, e quem vai dar isso aí é Deus, no seu devido tempo. Não se preocupe, irmão, mas eu escuto e não aconteceu nada, não tem problema, porque a palavra de Deus fala que há um tempo para todas as coisas, debaixo do céu há um tempo para todas as coisas. Um dia eu também assistia cultos e nada me tocava, mas um dia Deus falou no meu coração, porque a semente estava lá no meu coração, e Ele pegou aquela semente, eclodiu e fez crescer, porque é Deus que faz crescer, é Deus que convence o homem, é Deus. A Bíblia fala, irmãos, que a sua graça é irresistível. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A graça de Deus é irresistível ao homem. Quando Ele fala, você se esmoece. Quando Ele fala, você ouve. Eu posso falar para você, você não entender, e você não se render, mas quando Deus toca no seu coração, Ele sabe como tocar no seu coração de um jeito especial. Ele sabe como falar com cada um de vocês aí do outro lado, de forma particular. Cada um Ele fala de um jeito. E eu tenho certeza, irmãos, que da mesma forma que Deus falou um dia comigo, que da mesma forma que Deus falou aos meus ouvidos, como eu vos falo nesse momento, e se apresentou para mim, eu tenho certeza que um dia também, muitos de vocês que ainda não conhecem a Deus, Deus irá se apresentar a vocês, e vocês vão conhecer um Deus maravilhoso, um Deus que não trai, um Deus que se fortalece, um Deus que ama de forma involuntária. Eu preciso amar para ser amado, mas Deus não, Deus Ele me ama incondicionalmente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos entrar na palavra de Deus. Abram suas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 7 ao versículo 20. E o apóstolo Paulo aqui ele vem falar, irmãos, a lei opera em nós a morte. Por que a lei opera em nós a morte? Vamos descobrir. E a luta da carne contra o Espírito. A palavra de Deus fala assim lá no versículo 7, irmãos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Lá no 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. O que é a concupiscência, irmãos? É o desejo da carne. São os desejos da carne de fazer coisas erradas, de querer fornicar, adulterar e outras coisas mais. Parei no 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Olha, irmãos, se não fosse a lei mostrar para a gente, irmãos, imagine uma criança, ela nasce, ela precisa de ela precisa se conviver num laço social para se tornar um bom ser humano. E os pais têm o dever de ensinar para essa criança o que pode fazer e o que não pode fazer. Essa é a lei do Senhor. Muitas das pessoas naquela época, eles viviam, irmãos, sem lei. Eles podiam fazer o que queriam.
Mas aí Deus traz as 613 leis pelo nosso querido Moisés, grande líder. Então Deus vem trazer as 613 leis através de Moisés para aquele povo de Israel. Então muitas das coisas que eles não imaginavam que era algo que Deus repudiava, eles passaram a entender que Deus repudiava. Então olha o que acontece, irmão. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Lá no 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Lá no 10. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Lá no 11. Porque o pecado, tomado ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Irmãos, aqui nós estamos trazendo uma leitura da palavra de Deus. E mais para frente quando chegar aqui um pouquinho mais para frente, eu vou dar uma parada e vou explanar esse pedacinho aqui. E depois o resto eu vou explanar de outra maneira. Irmãos, parei aqui no 11, né? Parei onde? No 11. Porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, e de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Irmãos, o que o apóstolo Paulo vem falar aqui para nós? Que a lei, irmãos, ela vem para nos humilhar, porque nós somos carnais e ela é espiritual. Como que pode uma pessoa carnal obedecer a algo espiritual sem uma lei impregnada no seu coração? Essa lei, irmãos, ela vem mostrar para nós que nós somos insuficientes. Nós, seres humanos, mortais, vivendo na carne, como que nós íamos obedecer uma lei? Todas essas leis, e a palavra de Deus fala, e o Torá também fala, que se você não obedecesse uma dessas leis, você também não estaria obedecendo as 600 leis. São 613 leis. Se você errar em uma, você errou em todas as 613 leis. Então Deus aqui, irmãos, Ele vem trazer para sobre nós um peso enorme, que nós não tínhamos capacidade de fazer. A lei, ela expressa por Deus, a lei escrita por Deus, era uma lei que o homem não tinha como nós, seres humanos, exercemos essas leis. Não tínhamos. Por quê? Por que nós estamos falando aqui que ela veio para a morte do homem? Porque se você não cumprisse a lei, você era morto, você morria. Você ia morrer e você não ia ter a vida eterna. Então, para você ter a vida eterna, você tinha que cumprir a lei. Como que você ia cumprir a lei se a lei era impossível de ser cumprida? Aleluia! Mas, irmãos, a lei, Deus trouxe a lei para depois mostrar que realmente havia necessidade, havia um ser que poderia cumprir a lei, mas não era o homem. Mas nós precisávamos entender por que ele deu a lei, primeiramente, a todo ser humano, a todo o povo de Israel. Para que o homem entendesse, para que o homem observasse, irmãos. A lei, ela fala assim, o Torá ele fala assim, tem palavras lá que falam assim, ó, que se você, tem até algumas aqui, irmãos, vocês me perdoem aí, eu vou ler algumas aqui para os irmãos, só para os irmãos ter noção, ó. Se você provocar um pecador, você já descumpriu uma lei. Não embaraçar o outro. Como que você não vai embaraçar uma pessoa? Aquele que mentir, já descumpriu a lei. Aquele que olhar para uma mulher dele e sentir alguma coisa, já não cumpriu a lei, já vai morrer. Aquele que não for obediente ao pai e à mãe. Aquele que não amar o judeu. Olha, irmão, se você não amar um judeu, você já não cumpriu a lei. Então são 613 leis que impossíveis de você cumprir. Aí, ó, não falar em precipitação, não vingar-se, ó, para você não se vingar,
Não guardar rancor. Como que nós seres humanos não vamos guardar rancor, irmão? Se alguém faz um mal para você, você vai se guardar um pouco de rancor, é normal, porque é da nossa natureza. Ó. Não praticar idolatria, não seguir os caprichos do coração, ou que os seus olhos veem, não blasfemar, não venerar ídolos de maneira que eles são venerados, não venerar ídolos, não fazer ídolos, não transportar ídolos. Irmãos, a lei, eu não vou falar aqui mais, eu não vou entrar mais profundo aqui, porque, existem leis aqui do Torá que são impossíveis de a gente cumprir. Então Deus trouxe essas leis para mostrar para o homem a nossa incapacidade de cumprir essa lei. Nós não somos capazes de cumprir essa lei. Por isso que a palavra vem, irmãos, ela vem dizer assim, ó, a lei opera em nós a morte. Por que a morte? Porque se você não está na vida com Deus, você está na morte. Ou você está em vida com Deus, ou você está em morte. E a lei não conseguia te levar para Deus. Mas a lei, ela ia te levar para a morte. Porque não existia homem na terra que pudesse cumprir a lei. Ai, irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. Como a palavra de Deus é boa, irmão. Como a palavra de Deus é fiel. Agora vamos lá para o 15. Ó. Porque o que faço não aprovo. O apóstolo Paulo está falando. Porque o que faço não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu o que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, dentro da gente vive o pecado. E isso, irmãos, isso foi uma contribuição de Satanás. Quando Deus fez o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, Adão e Eva, eles eram puros na sua essência, eles andavam nus, e eles não entendiam que eles estavam nus. Dentro do coração deles, irmãos, não habitava o bem e o mal, somente o bem. E o diabo foi lá, atentou, até conseguir manipular a mulher, fazer com que a mulher pecasse, e também fazer com que a mulher fizesse o seu esposo pecar. Irmãos, uma vez aquele casal pecando, o mal começou a fazer parte da vida do homem. O homem foi dividido no meio. A semente de Deus passou a ser dividida, porque Deus ele tinha semeado na vida do homem uma coisa boa. O homem não tinha a maldade. O homem não conhecia o mal. Mas quando ele pecou, o mal passou a fazer parte da vida do homem. Irmãos, só para não ficar nas minhas palavras, lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, lá no versículo 22, fala assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. Então, irmãos, a partir da queda do homem, o homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Só que o que acontece? Por que Deus não colocou o mal dentro do homem, juntamente com o bem que ele colocou dentro? Porque Deus conhece o mal, irmãos. Ele não pode ser provado pelo mal, mas ele conhece o mal, ele sabe que o homem não saberia lidar com o mal. Então por isso que ele não colocou o mal na essência do homem quando ele fez o homem com as suas próprias mãos. Mas o diabo, na sua astúcia, sabendo, irmãos, que essa contribuição serviria para o fim daquele ser que o homem que Deus tinha feito, ele foi, manipulou e fez o homem cair da graça de Deus. A partir dessa queda, o mal que ele semeava no coração, ó, se você comer do fruto proibido, você não vai morrer.
mas você vai ser como Deus, ele falava para Eva. Mas se você comer, você não vai morrer, como Deus está falando para você. Mas você vai conhecer o bem e o mal como Deus. Você vai ser como Deus. E realmente, irmãos, nós hoje somos conhecedores do bem e do mal. Mas nós não conseguimos lidar com o mal da mesma forma que nós conseguimos lidar com o bem. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Em algum momento da vida de vocês, seja você criança, seja você adolescente, seja você um homem adulto, uma mulher adulta, vocês já passaram por situações difíceis, como por exemplo num momento de angústia ou num momento de raiva, vocês fazerem coisas que depois vocês se arrependem amargamente? Quantas pessoas a gente vê ser presa porque na hora da cabeça quente fez uma discussão no trânsito, pegou uma arma, atirou no outro, numa discussão no trânsito pegou um macaco de roda, matou o outro, pegou uma chave de fenda e matou o outro, e depois se arrependeu amargamente, porque nós não conseguimos lidar com o mal. Esse mal, irmãos, que habita em nós, não era para nós lidarmos com ele. Por isso que Deus não semeou no coração do homem o mal. Deus só colocou a essência pura e verdadeira, divina. Aleluia. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, todo virar de tarde, Deus ia lá no jardim do Éden conversar com o homem. Deus ia lá: como é que está a sua vida, Adão? Como é que está as coisas? E Adão conversava com Deus, nu, do jeito que veio o mundo, ele e Eva. Mas quando o mal entrou, irmãos, eles perceberam a primeira coisa, que eles estavam nu e correram da presença de Deus. E Deus, no final da tarde, como era de costume, chegou no jardim e ele viu que o homem estava se escondendo. E ele chamou Adão. E Adão falou assim: Senhor, eu corri, quando eu vi que era o Senhor, eu corri. E aí Deus falou assim: mas por que você correu? Senhor, porque eu estava nu. E eu não queria me apresentar diante de você, do Senhor, do Senhor, nu. Aí Deus olhou assim para ele e falou assim: mas quem te mostrou que tu estavas nu? Quem mostrou que você estava nu? Aí ele, para se defender, falou: a mulher que tu me deu, ela foi enganada pelo diabo, comeu do fruto que tu disse que o Senhor falou para não comer, me deu e eu comi. E eu vi que eu estava nu. Olha, irmãos, o homem foi dividido. Metade do homem conhecedor do bem e metade do homem conhecedor do mal. O mal, irmãos, ele não foi feito por Deus para que nós pudéssemos lidar com ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, lá no 15, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que é a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, e se eu faço o que não quero, já não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim, irmãos. Por isso que a lei, ela não veio para aperfeiçoar o homem, ela veio, irmãos, como que você traz uma lei espiritual para o homem carnal, que naquele momento está dividido no meio, um lado bem e um lado mal, e uma lei espiritual, uma lei santa, como que o homem ia exercer uma lei santa, como ele ia obedecer uma lei santa, sendo ele um receptáculo do bem e do mal. Então não tinha, irmãos, como o homem ser salvo pela lei. Por isso que havia necessidade de Deus voltar com um novo plano de salvação para a humanidade. Aleluia. E aí manda os seus profetas falar: fala para o meu povo que eu mandarei, que eu enviarei um Messias. E fala para o povo que eu vou mandar meu filho em carne, porque a carne que vocês vivem é pecado. Ele vai vir em carne, em pecado, mas ele não vai pecar, e ele vai cumprir a lei, porque a lei é santa e espiritual, e o meu filho é santo e é espiritual, e ele vai cumprir a lei, e assim que ele cumprir a lei, ele vai se tornar um sacrifício vivo para mim, e cheiro suave aos meus narizes. Aleluia! E Jesus veio.
E Jesus veio, e Jesus desceu do céu, no ventre de uma mulher, nasceu num corpo humano, que tinha dores, que tinha enfermidades, que tinha dores de cabeça como nós, que tinha sentimentos, e foi provado. Irmãos, Jesus foi provado, a Bíblia fala, em tudo foi provado, mas em nada ele pecou. Ele cumpriu a lei, porque havia necessidade de alguém cumprir a lei. Se ele não cumprisse a lei, ele fala, o Filho do Homem não veio para reprovar, para descumprir a lei, mas veio para cumprir a lei. Por que ele fala que ele veio para cumprir a lei? Porque havia necessidade dele cumprir a lei, para advogá-la. Aleluia! Ele veio, cumpriu a lei, mas ele não podia ter vindo em um corpo glorificado, porque se ele viesse em um corpo glorificado, não serviria para o seu propósito. Ele tinha que vir num corpo humano, um corpo pecador. Aleluia! E ele veio num corpo pecador. Ele veio num corpo de carne e osso. Ele sofria as mesmas coisas que nós. Ele tinha todos os sentimentos que nós tínhamos. E ele cumpriu todas as 613 leis. Aleluia. Ele cumpriu na carne 613 leis. Uma vez que ele cumpriu, ele consegue pagar o preço. Ele consegue pagar o preço. Porque homem nenhum poderia, mas ele sim poderia. Aleluia. Ele cumpriu a lei na carne dele. Quando ele obedece, ele vai. Ele fala, Senhor, eis-me aqui, o seu cordeiro. Eu pagarei o preço. Eu vou pagar o preço pela humanidade. Porque nenhum homem pode, mas eu sim eu posso. Porque eu vou ser provado, mas eu não vou pecar. Porque eles, Pai, eles, Senhor, eles, Pai amado, eles estão divididos. O mel e o bem vivem na vida deles. Eles não conseguem viver a lei. Eles não conseguem. Eles não jamais, Pai, eles vão conseguir obedecer a lei. Mas eu consigo. Eu vou obedecer às 613 leis judaicas que o Senhor entregou para esta nação. Eu vou viver, eu vou cumprir, eu vou obedecer. Aleluia! Glória a Deus! E depois de cumpri-la, eu vou advogá-las. Eu vou, Pai, porque eu vou ser o sacrifício vivo. Eu vou derramar o meu sangue na cruz do Calvário por toda essa humanidade, pelo bom e pelo mal, pelo branco e pelo preto, pelo pequeno e pelo alto, pelo magro e pelo gordo. Eu vou doar o meu sangue e eu vou morrer por toda a humanidade pecadora. Porque você morrer por um justo é fácil, mas você morrer pelo pecador é difícil. E ele subiu como um cordeiro, sem reclamar. Aleluia! Ele subiu no Golgotá como um cordeiro, imaculado, sem mancha. E ele foi lá, e ele falou, vou cumprir. Eu vou cumprir, Pai. Aleluia! Glória a Deus. Lá no 21 fala assim, irmãos, ó. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Estou dividido, Pai. Paulo fala, estou dividido, Pai. Metade de mim, que é o Senhor, e a outra metade, que é a imundícia deste mundo, que eu faço, Pai. Mas, Senhor, graças ao sacrifício do Teu Filho, eu vou ter vida eterna, porque eu sirvo a Jesus, e eu vou guardar a Sua lei no meu coração, e eu vivo através deste sacrifício. E o homem não pode se salvar,
O homem não é dado o direito de se salvar, mas Deus sim pode salvar a humanidade. E Jesus salva. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é a estrada que te leva para a salvação e para o Pai. Aleluia. Lá em Romanos 8, do 1 ao 3, fala assim, irmãos: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte da lei. Aleluia, aleluia. Porquanto o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado pela carne. Aleluia, aleluia. Glorifica esse Deus maravilhoso, irmãos, que mandou o seu Filho em carne para condenar o pecado pela carne. Porque a carne, se não fosse a de Jesus, jamais teríamos podido fazer concluir a nossa salvação. Porque Jesus, ele veio em carne e condenou a lei pela carne. E se fez maldito na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Mas para que nós tenhamos vida eterna, e só existe vida eterna em Jesus, porque aqueles que estão em Jesus estão pela vida, mas aqueles que não estão em Cristo estão pela lei da morte da carne. Aleluia. Peço para a igreja se levantar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10, fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. No 9. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E se dissermos, lá no 10, e se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos. Fazemos quem mentiroso? Fazemos Deus mentiroso. Se você fala que você não tem pecado, você está fazendo Deus mentiroso. E se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não existe vida eterna se não for na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Não existe vida eterna se não for na pessoa de Cristo, porque Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a salvação da humanidade. Louvado porque quem está em Jesus está na graça, e quem não está na graça está na lei, e a lei é imperfeita e levava o homem para a morte. Mas Deus, sabendo que a lei levaria o homem para a morte, porque homem algum poderia cumprir 613 leis no seu corpo, tendo um corpo corrompido pelo pecado, Deus enviou um homem em carne para condenar o pecado da carne, que era a lei, na sua carne. E ele concluiu tudo aquilo que o Pai lhe determinou. Ele cumpriu a lei, morrendo na cruz, ele restringe a lei e começa uma nova era da graça na vida de todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Como a palavra de Deus é vivificadora na vida da gente. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Eu falo esta noite, aleluia, para cada um de vocês que está aí do outro lado. Não existe salvação que não for em Jesus. Não existe salvação que não esteja na pessoa de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Glória a Deus. Você pode pregar qualquer outra aí, ó. Mas se você não pregar Jesus, e se a pessoa não ouvir Jesus, não se entregar para Jesus, não confessar Jesus, não terá vida eterna. Aleluia. Aquele que crê em Jesus e for obediente aos seus mandamentos, herdará a vida eterna. Mas aquele que não crê em Jesus e não obedeceu os seus estatutos, já está condenado. Isso, irmãos, eu falo para aqueles que hoje estão me ouvindo. Se existe alguém aí do outro lado, que em nome de Jesus ouviu essa palavra e sentiu que alguma coisa tocou no seu coração de forma diferente esta noite,
Levante a mão aí do outro lado. E nós vamos orar por você. E Deus vai perdoar os seus pecados e fará morada na sua vida, meu irmão. Porque não é fácil vencer a carne sem Jesus. Não tem como você vencer sua carne se você não estiver com Jesus. Se você não estiver com o Espírito Santo de Deus na sua vida, não tem como você vencer essa carne. Porque a nossa carne foi dividida. Quando o homem pecou, o mal fez parte da vida do homem. E hoje, irmãos, o homem, nós temos o bem e o mal morando dentro de nós. Mas se você se voltar para Jesus, Jesus vai te fortalecer. E você vai conseguir se desviar do mal. Mas se você não se voltar para Jesus, você é um alvo fácil do diabo. Porque infelizmente não existe 3 caminhos. Só existe 2 caminhos. Ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo. E servir ao diabo não está somente você roubar, matar e destruir. Porque o diabo não só faz isso. O diabo engana, o diabo mente. O diabo faz muitas coisas que levam o homem à destruição da carne e à destruição da alma. Então nós precisamos, irmãos, ter Jesus na vida da gente. Nós precisamos confessar Jesus. Nós precisamos ter o Filho. Porque aquele que tem o Filho tem o Pai. Mas aquele que não tem o Pai, aquele que não confessar Jesus, não vai ter nem o Pai nem o Filho. Mas aquele que confessar o Filho, vai ter o Filho, vai ter o Pai e vai ter o Espírito Santo. Mas precisamos confessar o Filho. E esta noite eu falo para você, você quer abrir mão deste mundo? Você quer abrir mão deste mundo e se entregar para Jesus Cristo? Só me levante a mão. Feche os seus olhos que eu quero orar por você esta noite. Não precisa você digitar nada aí. É só você abaixar sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento, Pai amado. Muitas vidas, muitas almas, Senhor, estão se entregando a Ti, Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha perdoar os seus pecados. Venha convencer eles de todos os males. E venha fazer morada nos seus corações. E eu peço, Senhor, Espírito Santo, para que o Senhor esteja juntamente com eles, andando essa caminhada que não vai ser fácil. Fecha a boca do inimigo, onde quer que eles estejam. Blinda a mente, blinda o corpo, Senhor. Coloca uma couraça na cabeça de cada um, Senhor, para que os dardos inflamados do diabo não penetrem nas suas mentes. Esconde, Senhor, essa semente do Evangelho no fundo dos seus corações, para que eles não pequem contra Ti. E perdoe todos os seus pecados, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E todos dizem? Amém. Amém. Irmãos, estou feliz e estou contente. Porque eu sei, irmãos, que nossa pregação, que a nossa palavra está atingindo vidas. E nós não estamos aqui com o intuito, irmãos, de pedir pix ou pedir nada. Nós queremos somente que Deus cresça na vida de todos vocês. E essa graça nós estamos atingindo, porque a palavra de Deus ela é viva. E toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, as pessoas que recebem, mesmo que no momento elas não entendam, mas essa semente fica nos seus corações. E depois, com o tempo, Deus vem e dá crescimento nessa palavra. Então eu estou tranquilo, porque eu sei que essa semente um dia vai germinar nos vossos corações. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma semana maravilhosa, abençoada, que Deus proteja vocês, guarde os filhos de vocês, nas saídas dos seus lares e no retorno para os seus lares. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos, que tem nos aproximado, que tem dado oportunidade para que nós possamos falar aos vossos corações, com simplicidade. Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Jesus. Irmãos, levante as suas mãos aí, do outro lado. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós aqui e todos vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem.